Olá, boa tarde. Oi, Oi, Lê! Que bom! oi, saudade. Saudade. Você tá me ouvindo direitinho? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É porque o meu fone é horrível, mas agora tá funcionando legal. Não tá jóia. Ah, legal. Deixa eu ajudar. Já são 5 horas? Dá uma conferida aí, fazendo um favor, amor. Já, 5 horas em ponto. A gente é Ah, pontual. a gente é pontual, isso é verdade. Ai, que ótimo. Já é um ponto Então, bom, né? Um ponto forte. isso aí, Lê. Tava mandando pra alguém aqui. Então, vamos começar já pontualmente? Vamos, vamos já. Então, vamos lá. Bom, o pessoal do meu Instagram já me conhece, né? Meu nome é Karen. Talvez eu recebi algumas dúvidas essa semana. Na verdade, uma surpresa, né? De algumas pessoas que não sabiam que eu tinha ido para a área pedagógica, né? A maioria me conhece Uhum. atuando como engenheira, né? Foi onde a gente se conheceu, né, Lê? Foi. Mas, pois é. Mas assim, desde o início aí após um ano do Isaac, né, que eu comecei a engrenar nessa situação de ensinar, de ajudar, de estimular em casa, eu senti a necessidade de ter uma formação pedagógica, né? Embora eu já trabalhava dando aulas, né, eu sempre dei aulas como engenheira, mas eu sinto que para as crianças a gente precisa buscar essa formação agora, né? Então, eu me especializei em pedagogia, em psicopedagogia institucional e clínica, né? E vou me especializar em ciência do comportamento, que assim, eu me apaixonei demais por entender que cada um aprende de uma forma. Isso para mim está sendo fantástico, né? Então, devido à forma do meu filho aprender, que eu identifiquei isso rápido, eu percebi, né, que eu precisava estudar mais para ajudá-lo, né? E falar um pouquinho também por que que a gente escolheu esse nome, né? Mães Amigas, né? Ah, é. Legal. Porque na verdade, somos mães amigas, né? E tem tudo a ver com o que a gente quer desenvolver, né? Além de sermos nós mães amigas, queremos também ser mães amigas para os nossos filhos, né? Então, acho que Verdade. tem tudo a ver com a nossa, o nosso tema de hoje, né? Que vai falar um pouquinho dessa parentalidade positiva, e é o que a gente vai seguir aí por um tempo, né? E agora você se É apresenta, verdade. Lê. Então, meu nome é Leandra, né? Leandra Ventura. Eu sou engenheira, onde eu conheci a Karen, né? A gente se formou, estudamos juntas, né? Passamos boa parte da faculdade juntas. E fui trabalhar na área de recursos humanos, me especializei em gestão de pessoas. E desde que eu tive meu filho, há 2 anos, eu tenho vivido esse período sabático, onde eu mergulhei na maternidade. É, é isso aí. Então, a maternidade, eu costumo dizer que ela é transformadora, Verdade. porque você, depois que é mãe, você depois que tem um filho, você muda a sua concepção, seu olhar para o mundo. Você começa a exercer muito mais a empatia do que antes. Isso é E verdade. pensando através disso e pensando nisso, é que eu resolvi mergulhar também, não tão profundamente quanto você, mas mergulhar nesse mundo da paternidade, da maternidade, enfim. Foi onde eu comecei a pesquisar muito a respeito dessa parentalidade positiva, porque é algo que muita gente não conhece, inclusive eu não Verdade. conhecia, Também não, antes do e tenho curso buscado não. esse conhecimento. Tenho buscado esse conhecimento na educação do meu filho, ele tem 2 anos, né? Nós engravidamos praticamente juntas, né? O mesmo Praticamente, verdade. período. Poucos meses, né, A de diferença diferença. é, acho que são 4 meses do Isaac. O Isso. Isaac é mais velho, É, 4 meses que o isso aí. Gabriel. Uhum. E é isso, foi através disso que eu fazendo o curso de Parentalidade Positiva, que é um curso chamado Pílulas para Maternidade, que eu terminei há poucas semanas, eu me lembrei muito de você, porque a gente já tinha conversado a respeito disso, de que você estava entrando para a área da pedagogia, né? Sim, E eu falei, meu Deus, a Karen tem estimulado muito o Isaac, postado que várias bom. atividades. Ai, que tal fazermos uma live, né? Verdade. Para falar a respeito. E aí você surgiu com essa ideia aí também brilhante da gente não fazer só uma, mas
várias, Várias. né? Uma série de Isso. lives com esse tema que é tão abrangente, tão importante nos dias, né, atuais. Isso aí. Aí a gente preparou para hoje alguns pontos, né, Lê, para a gente se nortear. Falar um pouquinho da parte Isso. da gestação e da amamentação, né? Explicar um Uhum. pouquinho do que é essa parentalidade positiva, né? Ou disciplina positiva, como as pessoas também conhecem. Falar um pouquinho desses estilos de parentalidade, né, que existem e de onde originaram os nossos comportamentos como pais e mães, né? E aí a gente partilhar aí um pouquinho das atividades pedagógicas, né? Como que ela funciona, como que eu principalmente mostro, né? No dia a dia. Eu também fiz um curso, é engraçado, quando eu fiz meu curso eu lembrei muito de você, o meu chama Mindset Comunicação Positiva, né? E eu Uhum. fiz, eu ainda comentei com a dona do curso, eu falei assim, eu estou fazendo o curso, nem é pelo conteúdo só, não. É mais pelo seu marketing pessoal, porque ela é tipo você assim, sabe? Fala doce, calma. Eu falei, eu quero ficar igual essa moça. Eu nem podia imaginar que você, tão calminha assim, estava procurando uma coisa nesse sentido. Falei, gente, a Leandra já é toda positiva, toda calminha. E eu que sou super agitada, eu precisava me acalmar. Então eu busquei o curso, eu falei isso para a moça, eu falei, eu quero fazer igual você, falar calminha. Mas é Mas isso, a gente sempre precisa, né, se é verdade, aprimorar, enfim. é Eu sou verdade. realmente muito calma, mas a parentalidade ela vai além disso, né? Não é A somente gente ser calmo, né? Depois que eu comecei a aplicar algumas ferramentas, eu fiquei assim, caramba, como que a colocação de uma palavra num tempo diferente traz outro sentido, né? exata. É incrível isso. Então vamos começar um pouquinho falando da parte da gestação e da amamentação, né? Ah, Eu tive bastante dificuldade, né, Lê? Eu passei pela amamentação de uma forma muito dolorosa, pelo menos nos primeiros 3 meses foram bem doloridos, né? E o que eu falo que é muito importante, embora eu tenha me preparado, pelo menos eu achava que era o suficiente, né? Acho que as mães no começo sempre acham, né? Tinha lido livros, eu tinha feito pesquisas, né? Mas a gente nunca não é demais indicar que as mães precisam se preparar, né? E munir-se o sim. máximo de informação possível de outras mães, né? É, porque assim, eu vejo quão difícil foi para mim, por exemplo, eu me lembro no começo da amamentação, eu sentia dores fortíssimas, fortíssimas. Meu filho mamava e aquilo doía, doía, doía. E eu precisei usar aquele bico de silicone por um tempo, né? E eu achava aquilo muito difícil. E às vezes você vai no pediatra, e aí fica até uma outra dica que eu aprendi assim muito rápido, graças a Deus. Não esperar informações assim salvíficas apenas do pediatra, sabe? Às vezes eu vejo isso em muitas mães confiam assim plenamente só naquele pediatra. Ah, porque ele fez a sala de parto do meu filho, porque ele foi pediatra da família, enfim. Mas a gente precisa sempre buscar outras opiniões, outras alternativas, porque hoje em dia está tudo muito mudado, né? Na época dos nossos pais, a gente não tinha tanta como é que eu posso dizer assim? Tanta coisa, né, Lê? Tanta informação, tanta. Formação. Não tinha tanto isso, era tudo mais naturalista, né? Hoje em dia, não, hoje tem Sim, muita coisa que entra ali no nosso meio do maternar, né? E eu me lembro isso. que eu levei o Isaac na pediatra, tipo, de 7 dias, né? Aquela revisão de 7 dias, e ele tava com a linguinha Aham. muito branca. E eu tava forçando para limpar em casa, sabe? Com gás e tal. Falei, doutora, a linguinha dele Aham. tá muito branca. Ela falou assim: não pode limpar que é leite. Eu falei, nossa, mas eu já forcei tanto. Ela não é leite. Aí, só que eu continuava com dor e ele sempre com a linguinha branca. Aí, por fim, descobri uma consultora de amamentação, que é outra coisa assim que eu deixo super dica, porque pediatra não sabe orientar a amamentação, obstetra não sabe orientar a amamentação, quem sabe orientar a amamentação é a consultora de amamentação. E eu lembro que eu paguei a consultora, ela veio me consultar, nos consultar, né? Porque é Isaac e eu, aqui em casa, e a gente no meio de puerpério, né? Toda debilitada. E ela veio aqui, quando ela bateu o olho na boquinha do Isaac, ela falou: ele tá com sapinho.
Isso não é leite, isso é sapinho. E por quê? Porque eu tive monilíase. E ela era por isso que eu estava com essa dor absurda. Porque eu tinha Olha muito só. leite. Pois é, eu tinha muito leite e eu recebi a orientação de usar aquelas conchas, de botar fraldinha, né? Porque o leite no começo vaza muito. Só que o que acontecia? Sim. Como tinha muita produção, eu não trocava a fralda assim a cada mamada. E aí, a umidade da fralda e da concha me deram monilíase. Mas aparentemente você não vê nada no seio. Você não vê uma, uma dor, uma mancha, sabe? Você não consegue visualizar nada, tipo, bolinhas, não tem nada disso. Ela percebe Uhum. pela própria experiência dela. E porque a pele do seio fica fina e fica brilhosa, sabe? Parece que você passou óleo. E aquilo doía, mas eu quase chorava. O Thiago está aqui perguntando qual é a profissão da consultora de amamentação, né? Então, a que nos atendeu aqui em casa, eu até tenho contato. Ela é enfermeira, né? Então, eu acredito Uhum. que ela precise ter a especialização na área de saúde, né? Enfermagem, ou talvez uma própria médica, né? Mas a que veio aqui em casa nos atender, ela é enfermeira, né? E assim, porque às vezes a gente escuta algumas mães que desistem de amamentar porque falam que alguém fala assim, porque você não tá produzindo leite, você não produz leite, né? E não, a consultora de amamentação vai mostrar. Às vezes a criança não está conseguindo mamar bem por conta da pega errada. Às vezes a criança não tem uma sucção boa. Às vezes a saúde da mãe não tá legal. A mãe tá tomando pouca água. Como que ela vai produzir leite, né? Então, assim, regularizar horários de mamada. Então, assim, a consultora de amamentação, nossa, assim, foi a melhor consulta que a gente fez na época, porque foi impressionante o poder, assim, salvífico que ela teve sobre nós, porque a minha dor passou, tudo passou, né? Então, assim, às vezes a gente fica esperando demais do pediatra, né? E ele tá ali como um norteador. E às vezes eles esquecem, de verdade, né? Que existem mães que são de primeira viagem. Parece que eles vão fazendo tudo muito no automático e às vezes esquece de nos orientar. Por exemplo, na época, ela me orientou e eu até oriento isso. As mães, quando tiverem em mãos aquela caderneta de vacinação da criança, gente, leia aquilo. Folheie aquela caderneta. Porque ela tem tanta informação boa. Eu me lembro de ter olhado lá várias vezes informação sobre a cor do cocô. Que tem fase que a criança troca a cor do cocô de repente, né? Nossa, meu Deus, hoje tá meio Mas a verde. gente não tem o hábito de ler. A gente não Não tem. tem. Não tem. A gente não foi orientado para isso. E ela tem muita informação boa, Lê. Tem cocô, tem pega de amamentação, tem inclusive todos os Uhum. marcos de desenvolvimento de 0 a 3 anos, o que brincar com a criança dentro de cada faixa etária. Eu fui descobrir isso mais tardiamente. Então, assim, a gente está aqui justamente para isso, né? Para ser suporte para É, aquelas que estão vindo, né? Para a gente poder aí eu mostrar com a costumo dizer, experiência. eu tenho falado muito a respeito da gente ser relevante, né, Karen? Sim, E eu verdade. tenho feito alguns posts e tal, falando que a gente ser relevante não é a gente atingir uma grande massa, mas é a gente poder ajudar, às vezes, o pouco, mas aquele pouco que a gente alcança, a gente poder transformar a vida dessas pessoas com o que a gente está fazendo. E eu espero que hoje essa nossa conversa seja relevante. Porque eu me Sim. lembro que na época da minha amamentação, você foi muito relevante para mim. Porque eu tive deslocamento de placenta, então o João Gabriel ele nasceu com 37 semanas. A minha gestação foi um pouquinho assim, foi muito conturbada, sabe? Eu passei muito mal, né? E eu me lembro que quando ele nasceu, o meu leite não desceu. Eu não conseguia amamentá-lo no hospital. Aham. E eu não tinha bico também para isso, e o leite não vinha, o meu seio produziu leite, eu tinha bastante leite, e no entanto eu não conseguia amamentá-lo, ele não conseguia sugar. E eu me lembro que a gente conversando, né, que a gente trocou muitas figurinhas e você me Foi. ajudou muito. O Isaac já tinha nascido, então as suas experiências, você foi me passando e tal. Eu me É. lembro que você falou assim, Leandra, compra o bico de silicone, da Me ajudou marca muito. Man, se eu não me É. engano. E esse funciona, tô até fazendo propaganda.
Que esse Verdade, funciona. E eu me verdade. lembro que a gente, no dia que eu saí do hospital, eu comprei, né? A gente comprou o bico. E quando eu Uhum. cheguei em casa, eu coloquei o bico e foi aonde o João Gabriel começou a A sugar. mamar. É. Ele, começou a sugar, que ele não conseguia, assim, né, Uhum. chupar o bico do seio, e aí ele começou a mamar. E a partir dali foi. Enfim, o menino mamou até agora, um mês Pois é, atrás. é isso aí, Você porque vê que tem o muita mãe resultado que foi muito desiste. bom. Pois é, às vezes por falta de E não é orientação. Não, não é aquela coisa certeza. Você linda da capa de revista, aquela mãe toda penteada, não, maquiada e perfumada. Não, isso aí existe. não. Não é fácil a amamentação. Você tem que ser persistente, É, perseverante, porque dói dói, muito no princípio, né? dói Eu acho sim. que é por isso que muitas pessoas desistem da amamentação, porque dói, porque é ruim, né? Mas, assim, depois de um tempo, você começa a se adaptar, sabe? Sim, sim, E você vê que é uma coisa depois fica natural e é um elo, é uma conexão. é, Porque a gente vai falar da parentalidade agora e a gente isso, vai entender na parentalidade que a amamentação, ela é uma conexão muito importante, é isso aí. né? E a parentalidade, ela tenta trazer isso para as nossas vidas, essa conexão com os nossos filhos, que quando a gente começa já na amamentação, facilita depois, né? Exato, exato. Aquela troca de Não é verdade? olhares, né? O carinho, Isso. é isso aí. Aquele aconchego, né? Que por isso que eu acho que eu falei com você, vamos falar da amamentação, da gestação, É onde porque eu acho começa que é o toda a princípio conexão, da né? parentalidade. É É claro verdade. que cada um tem o seu porém, né? A gente não pode dizer que uma pessoa que não conseguiu amamentar não é uma mãe que se conecta. Claro que não. Lógico que não. Cada um sabe do seu, né? Da sua natureza, Sim, do seu organismo, mas se você puder persistir e tentar, né, para as pessoas que estão aí esperando um filho, para as mães que estão gestantes, é sempre válido. sim, exatamente. E a gente falando um pouquinho dessa conexão, né, Lê? A gente pode apresentar essa definição, né, dessa parentalidade positiva, dessa disciplina positiva, né? A gente falar um pouquinho do que a gente entende disso, né? Eu entendo Isso. que, diante até do curso que eu fiz, né, do que a gente vem lendo aí, parentalidade positiva, né, ou disciplina positiva, é uma filosofia, né, que vai promover aquele Uhum. respeito mútuo entre os pais e os filhos, né, que a gente rejeita Isso. qualquer forma de punição, quanto permissividade, né, também. Então é você colocar a criança É, ali como um participante dessas decisões, né? É claro que respeitando o grau de maturidade e de entendimento dessa criança, né? Posicionando ela ali, né? Cada uma na sua faixa etária. Mas dentro dessas decisões, dessas ações de rotina, né? E aí a gente vai falar aí no decorrer das nossas lives, né? Quando a gente for fazendo, um pouco das ferramentas que dão suporte para essa parentalidade positiva, né? Eu não querendo me aprofundar, mas assim, eu me lembro de duas que são assim super marcantes, que me impactaram tanto e de forma muito simples. Quando a gente fala da escuta ativa, né? A gente aprender a escutar com o coração, né? Escutar com o coração é conhecer o outro, né? Então é uma escuta empática, né? Então assim, às é, vezes, por exemplo, falando das crianças, quando a criança te chama, né, te puxa, tenta se comunicar com você, e você de cima responde para ela. Imagina você conversando com uma pessoa 1,5 metro mais alto que você. Fica lá, olhando para o alto, para você ver se isso é confortável, né? Já, isso já não é uma forma de escuta ativa, já não é uma forma de escuta empática, né? E uma outra coisa que me marcou demais foi passar mensagens positivas, usando o eu. Como que seria isso? Por exemplo, a gente tem muito mania de falar assim, meio que com forma de apontamento para o outro, né? Por exemplo, para a criança. Para de gritar, você não está me deixando ouvir a notícia. Ou seja, eu não estou ouvindo a notícia porque você não me deixa ouvir, né? Por que a gente não troca assim? Eu não estou conseguindo ouvir a notícia. Espera um pouco. A diferença, eu não joguei a culpa nela. Quem não está ouvindo sou eu. Eu não estou ouvindo, né? Então é aquela coisa assim, nossa, você me deixa cansada. Não,
eu estou cansada, sabe? Parece que a gente joga o tempo todo um fardo, um peso, né, sobre essa criança. E você pensa, você muda um pronome, você já mudou o sentido. Você já mudou a Sim. percepção dessa pessoa sobre a sua mensagem, né? Então, assim, olha que interessante. Eu parei para pensar, sabe? Uma outra coisa que no meu curso ela falou muito, e eu percebi, Tiago e eu percebemos aqui em casa, estava sendo assim. Será que você de verdade se conecta com o seu filho ou você está fazendo uma comunicação de demanda? Por exemplo, igual aqui em casa, né? Isaac, vem tomar café! Isaac, vem escovar os dentes! Isaac, calça o chinelo! Sabe? Você só está mandando. Você não para conversar, né? Ah, mas porque ele não conversa ainda direito, né? Ok, mas e a conexão? Cadê a conexão? Aí eu fico me perguntando, sabe? O que será que veio primeiro? Será que foi a minha falta de comunicação ou será que foi a falta de responsividade dele? Sei. Às vezes a gente foi Sim. fazendo por demanda, e agora ele também só conversa por demanda. Quando ele quer alguma coisa, ele fala, né? Então é aquela coisa do espelho, né, Lê? Que você também vai falar muito da questão do. A gente não pode esperar do nosso filho uma atitude diferente daquela que a gente oferece para ele, né? Se eu estou conversando com Exatamente. ele por demanda, ele vai conversar comigo também sobre demanda. Ele não vai vir falar assim, mamãe, eu te amo, É. sabe? Então, assim, a gente tem esses desafios hoje, né? E, assim, Uhum. uma coisa que eu vejo, Lê, que pode ser um pouco mais difícil para todas as mães dentro que optam, né, por essa parentalidade positiva, por essa disciplina positiva, é justamente englobar o conceito parentalidade. São pais e filhos, é o pai e a mãe. E muitas das vezes o maior desafio vai ser trazer o pai para essa comunicação É. positiva, né? Porque às vezes fica só a Uhum. mãe aplicando essas ferramentas, a maioria das vezes, né? Então, assim, o desafio maior é trazer esse pai para essa parentalidade positiva, né? Para a gente poder Sim. conseguir falar a mesma linguagem dentro de casa, ter a mesma conexão dentro dos lares, né? É importante você falar isso porque a parentalidade, ela, o que que ela me chamou muito a atenção? A questão um ponto importante é que é uma prática, mas antes de você praticar, você precisa entender. Ela exige um entendimento do que é, sabe? De como agir, porque é uma coisa nova que a gente não foi acostumado a viver com isso, com os nossos pais, com os nossos avós, e assim de geração em geração. Então, hoje, quando você fala de parentalidade positiva, muita gente não conhece o tema, muita gente nunca ouviu falar, Exato. mas nada mais é do que você começar a praticar, a educar o seu filho de forma respeitosa, né? Sem Uhum. ser permissivo e sem ser autoritário. Você buscar um caminho do meio, sabe? Aonde Isso. você dá limites saudáveis para aquela criança. Isso aí. E, e isso, Karen, é muito mais difícil, né? Vai exigir muito mais dos pais do que Exato. você ser autoritário ou você ser permissivo. Exato. Talvez é muito mais fácil você ser permissivo e você ser autoritário. Mas o melhor para o seu filho, para aquela criança da qual você cria também, porque às vezes também a gente fala pai e mãe, mas às vezes tem mãe e vó, né? Exato. Às vezes vive num lar que não tem o pai, ou que não tem a mãe, que tem o pai e o irmão, enfim, aquele lar ali, o mais importante é você lidar sabendo os limites com respeito, entendeu? Limitando. Tem um exemplo muito interessante, que é como se nossos filhos fossem rios. Ah, E os rios, você já imaginou um rio sem uma margem? não. Um rio sem uma margem, ele iria transbordar, né? Como se fosse, não tivesse ali margens. E a parentalidade, ela entra nesse sentido, ela seria a margem, os pais seriam a margem dos filhos, sabe? Exato. Um Aonde rio sem deixam eles margem. fluir. Exato. Um rio sem margem, ele não tem limite, né, Lê? E ele precisa do Não limite, tem porque é o limite que norteia o caminho dele, né? A margem fim. é o A limite que gente não pode norteia o ter caminho do rio. Que lindo isso. isso, gostei. Muitos pais acham que são barragem. Verdade, Eles têm que ficar parando o fluxo da criança. E às verdade. vezes
essa educação autoritária ou permissiva, você acaba minando as emoções do seu filho. E a parentalidade, ela vem trazer isso, esse controle das emoções. Não só das crianças, mas o que mais me chamou a atenção é que ela busca o controle das emoções dos pais, dos tutores, Isso dos aí, educadores. A é isso gente aí, precisa, para educar a criança, se autoconhecer, é isso aí. A gente trata sabe? muito E mais isso a foi o que mais gente. me atraiu. É isso É, aí, Lê. e quando a É, gente começa a conhecer as nossas emoções, a gente vai ver que a gente traz muita coisa lá da nossa infância nossa, para a criação dos nossos filhos, né? exatamente. Aí é que está a origem do nosso maternar, né, Lê? É Isso. justamente a nossa vivência de infância. Eu posso chamar até de Uhum. traumas, porque eu tenho muitas memórias Isso. até difíceis, sabe? Às vezes eu olho assim, eu teve um dia, assim, até partilhando, que Uhum. eu sou um pouco expansiva, um pouco explosiva, sabe? Parece que eu tenho hora que eu não me controlo muito bem, não. Tem dia que a gente tá meio, né, desequilibrado. Enfim. E aí, eu não me lembro assim a situação, sabe? Sei que o Isaac estava fazendo ali toda hora uma coisa que aquilo estava me irritando, uma quantidade, que aí eu dei um grito assim, sabe? E fiz assim com as mãos, sabe? De nervoso. E aí, Lê, mas eu tive um déjà vu que eu levei até um susto, eu dei um salto para trás, assim, deu a sensação como se eu tivesse realmente feito uma regressão e voltasse no tempo. Eu vi Sim. exatamente o rosto da minha mãe quando ela brigava comigo, sabe? Ela fez a mesma cara e ela fez o mesmo gesto. Eu fiquei assim, gente, como que a gente carrega? Como que a gente traz? Sim. Eu já estava dentro do curso da comunicação positiva, estava correndo o curso, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, olha a ferramenta que ela falou aqui, isso é muito verdade. Eu estou agindo exatamente da forma como eu recebi a ação, né? Então, assim, esse Uhum. é um desafio muito grande para a gente que escolhe isso, porque é uma mudança realmente de mindset, é uma mudança de mentalidade. São novos hábitos que você vai ter que criar, né? Você vai ter que se É, desprender de tudo aquilo que você aprendeu que não é positivo e transformar em positivo. É muito sim, é um difícil. entendimento mesmo. E não é Sim, algo fácil. É algo que você doloroso. precisa entender, né? E começar a praticar, ter relação, buscar ter uma relação respeitosa, empática e com limites saudáveis. Eu acho que a parentalidade positiva, ela se resume muito a isso, sabe? Eu até anotei aqui que a partir desse entendimento que a gente tem do que é a parentalidade positiva, a gente precisa, depois que você entende, você precisa mudar o seu comportamento, os pais. Sim, Porque às vezes a gente acha que os filhos têm que mudar, mas isso tem que partir da gente. Os pais primeiro têm que se olhar, sabe? Olhar para dentro da gente e começar a ver essas experiências que você acabou de citar, isso aí. né? Porque você Uhum. entendeu o que era. Então, por isso você conseguiu enxergar isso dentro de você. E Exato. o autoconhecimento, porque quando você decide mudar o seu comportamento, você começa a se autoconhecer. Isso é muito importante. Para todas as áreas da nossa vida, né, Karen? Porque quando a gente Verdade. começa a se autoconhecer, a gente melhora em muitos aspectos, seja na pessoal, na profissional, né? É isso aí. Como mãe, como pessoa, né? Exatamente. E a educar de forma respeitosa, onde a gente exerce a empatia, que é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro. Há uns dias atrás eu fiz uma live que falou sobre Maria, né? Como Nossa, gerar filhos para Deus. E eu comentei ainda nessa live que, para mim, o maior exemplo de educação positiva foi a que Maria e José deram para Jesus. Porque Jesus ele foi super bem sucedido na sua missão, né? E eu acho que eles foram tão respeitosos com toda a vida dele, e receberam aquele chamado e educaram Jesus de uma forma tão respeitosa, tão empática, que até no momento em que ele precisou cumprir o chamado dele mais difícil, que era se entregar na cruz, Maria, ela viveu aquilo ali com ele, mas ela não passou à frente dele, né? Ela permitiu. Então, é como eu acabei de citar, a gente precisa ter margem para os rios.
É para que isso os aí. nossos filhos possam ir e cumprir, né, a Fluir. missão que eles têm. Cada um deles tem essa missão de fluir. Então, a parentalidade, ela vem para isso, para nos transformar. E conforme a gente é transformado, os nossos filhos, eles vão ser automaticamente transformados. Eles vão ser uma geração mais saudável, É isso né? aí. Do que a Uhum. gente vem vendo aí, né? E partindo daí, a gente pode ir para o próximo tópico, né? Os estilos, O que né? que você acha? Isso. Que a Sim, gente tem vários estilos de parentais que a gente fala, né? Estilo parental. Que isso. são aqueles estilos assim, como você age com seu filho mediante as emoções deles. Que é aí que entra esse autoconhecimento, né? Quando eu não me conheço, quando eu não sei como são as minhas emoções, eu não consigo agir nas emoções do meu filho ou da minha filha, Exatamente. sabe? E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na birra, né? Que é uma questão. Exatamente. Ela vendo um estudo que fala que você sabe com quantos anos tá travando. Karen, Você está travando um pouquinho, Lê. tá ouvindo? Travou. Agora eu tô. É, você está Voltou. travando um pouquinho, tá carregando o seu negocinho assim toda hora. Mas voltou. Ah, voltou, né? Sim, Então, eu tava falando dos estilos. E aí são 4 estilos, sabe? Que tem a ver muito como a gente reage com as emoções dos nossos filhos. sim. Principalmente com as negativas. Aí eu tenho um exemplo que a gente tem muito, que é a birra, né? Quando a criança faz a birra, por exemplo. É uma emoção negativa, mas eu estava vendo que Sim. tem uma parte do nosso cérebro, estava estudando a respeito disso, e a parte do nosso cérebro que consegue discernir o que é certo e o que é errado, nas mulheres, ela só é formada aos 23 anos. Uau! E nos homens, olha só, e nos homens, aos 25. E Meu às vezes a Deus! gente quer, e às vezes a gente quer que uma criança de 2, 3, 7, 8, 10 anos Meu Deus! sabe, haja de forma correta, sabe o que Né? é certo e o que é errado. Todo pleno. Meu Deus. Uhum. Então, para você ver como. E a pior fase é na adolescência, tá? Porque é onde os É. hormônios estão trabalhando muito para essa formação. É por isso que, às vezes, na adolescência existem tantas crises de rebeldia. E não é uma coisa que é proposital, mas é do próprio pensamento, do próprio organismo humano. Olha que interessante isso. E aí a gente entra nessa questão dos estilos, né? Que o primeiro estilo é o simplista. Que é esse estilo? É aqueles pais que reagem de forma. é, não dão tanta importância às emoções dos Isso. filhos, sabe? Uhum. Por exemplo, Não seu filho, validam, né, ele esse sentimento. não validam, não dão tanta importância. Ah, é coisa de criança, vai Isso, vai passar, passar. sabe? Daqui a Quando a pouco ele criança para de chorar, né? É isso aí. vai chorar, não, ele, sabe? Então é importante você olhar, ter essa conexão, né? E validar aquilo que a criança está sentindo. Às vezes ela está chorando porque ela quer um minutinho da sua atenção, Isso. né? E aí, olha só as causas de quando a gente é simplista. Por exemplo, você acha que a criança não merece atenção porque ela está fazendo uma birra, uma pirraça, alguma coisa. Mas quando a criança ela é gerada e as suas emoções são é, recebem essa informação de que não tem nada a ver, de que é coisa de criança, a criança ela aprende que seus sentimentos são errados. Ou seja, ela não consegue regular as suas emoções. E às vezes isso gera um adulto frustrado que não vai saber regular suas emoções. E a gente às vezes acha, mas por que a gente sente determinadas, às vezes, determinadas emoções? Por que a gente às vezes sofre tanto por determinadas coisas, por determinadas situações? Porque lá na infância acharam que era coisa de criança, acharam que não era nada aquilo que a gente estava sentindo. Não Pois é. falaram pra gente assim, olha, o que você está sentindo é ciúme. Mas é Né? normal, isso a gente sente às vezes. Vamos aprender a lidar, porque às vezes tem entre um irmão e o outro, né? Sim, Entre sim, alguma situação, a criança ela tem essa coisa de ser um pouco egoísta, né? sim. Você poder explicar isso para a criança, o que ela está sentindo, né? E aí Exato. outro estilo é o desaprovador,
é aquele tipo de pai que tudo que a criança faz, ela é repreendida, ela é julgada, sabe? Tudo te reprova. Você é um sim, mimado, você é um chorão, sim. E outra, sabe? eu tenho Você tá muito mal medo. criado. Eu tenho muito medo dessas falas, Olê, do desaprovador, sabe? Porque elas rotulam muito. Costuma se falar muito, sabe? Sim. Você é birrento, você é chato, você é chorão, sabe? Então, quando você fala você é, aquilo introniza e a criança vai tomar posse disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com E essas é rotulações, né? isso. E é engraçado que os pais fazem isso, eles tentam, de forma meio que autoritária, eles se preocupam com o caráter dos filhos, sabe? A Uhum, intenção dos pais aprovadores, ela tá voltada mais para o caráter daquela criança. Ele quer que aquela criança seja uma criança de caráter. Mas ele sim, não entende que a forma como ele faz desaprova as emoções. E olha isso. as consequências. As crianças que geralmente lidam com esse tipo de situação, elas são crianças que desenvolvem dependências afetivas, elas têm necessidade de aprovação do outro para regular as suas emoções. São crianças ou pessoas, se tornam pessoas que sempre estão buscando a aprovação da outra pessoa, sabe? Sim, E sim. isso influencia muito depois para você tomar decisão na sua vida pessoal. Enfim, são situações que, né, desencadeiam mal-estar emocional para o resto da vida da gente. O terceiro estilo é o permissivo, que assim, ao contrário do desaprovador, que é meio que autoritário, o permissivo já libera tudo, tá tudo bem, não chora não, sabe? Ah, vem cá com a mamãe, oh, eu vou te dar uma balinha, quer um pirulito pra você não chorar? Foge, tenta tirar a criança daquilo, É sabe? aquele que não quer ter E trabalho, né? deixa fazer o que quer, deixa, né? É o que eu tô falando, a É, parentalidade ajuda a você trilhar o caminho do meio, né? né? O É aquele que não quer ter equilíbrio. margem, né, Lê? Porque a margem ela Sim, precisa existir, ela tem que ser o limite que norteia essa fluidez do rio, né? Ela não precisa ser pois é. bloqueadora, mas ela tem que nortear, né? Isso Eu acho aí. que pegando esse exemplo, o desaprovador está mais como esse bloqueio, né? Isso, aquelas barragens, né? E o permissivo já é a que não tem margem, ou Não, o seja, quando há rio uma corre enchente, o solto. rio alaga tudo, não tem limite, enfim. Isso. Mas eu achei muito interessante é que o resultado das. Para mim, travou aqui. A Leandra e uma travadinha. Voltou. Voltou. Você sabe se a bateria do seu celular tá cheia? Tá cheia. Ah, tá, porque o meu tá até conectado aqui no carregador, porque gasta e pode ser travando por isso, né? Pode estar travando por isso. Ah, tá cheia. Ah, então tá Mas bom. assim, vamos continuar. Isso, toca o Eu bar. parei sentido, né? E aí as consequências da criança que tem essa relação permissiva, ela, olha só, ela tem dificuldades para se concentrar nas tarefas. Isso aí. Achei isso interessante, menina. A associação, E né? dificuldades para fazer amizades e manter bom relacionamento social. Você vê o quanto uma relação ela influencia em tantos aspectos, né? A É criança tem o, dificuldade para se resu é, concentrar, olha só, gente. o Eu fico resultado aí. dessa permissividade é o que hoje a gente conhece como os filhos mimados, né? Então, por exemplo, você olha hoje a nossa geração. A gente consegue identificar pessoas até da nossa faixa etária que você percebe que receberam uma educação permissiva. É aquela pessoa Uhum, mimada, é aquela pessoa. Por que ela tem dificuldade de se concentrar? Porque tudo que ela quer, ela tem. Então ela não precisa desprender força e atenção para nada. Porque tudo que ela quer, ela tem no alcance. Por isso gera um possível déficit nessa atenção, né? E a mesma é, coisa
a questão da dificuldade do fazer amigos. Por quê? Porque vai se tornar uma pessoa que tudo que quer, ela consegue, e aí, só que no mundo aqui fora não é bem assim, né? As pessoas aqui fora, elas não estão prontas para nos servir, né? A gente está pronto para conviver. A gente não está pronto para ser servido aqui fora. Então, chega uma geração de filhos que não aceitam o não. E aí começa a acontecer que a pessoa vai ficando sozinha mesmo, né? Vai ficando sem É, amigos. A gente consegue ver isso muito nítido, né? Então, olha como é. a quantidade de sim lá atrás, às vezes, a maioria das vezes, Lê, é o que eu falei, é para não ter trabalho. Porque a Uhum. educação com limites, né, uma educação positiva, ela dá muito trabalho para ser construída, Sim. né? Então, dá um celular que ele fica quieto, dá um pirulito, dá um chocolate, tudo eu dou, né? A criança se joga no chão, eu dou o que ela pede. Então, você começa a ter dificuldades. É por isso que eu falo que hoje está tudo muito difícil, porque antes não tinha tudo isso, né? As crianças não tinham acesso a tudo isso. Nós mesmos não tivemos, né? Então, o que que Uhum. acontece? Hoje, olha quantos transtornos, Lê, quantas síndromes elas existem, né? E começaram a existir, e todas elas têm fundamento, base comportamental. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar nas atividades, mas é por isso. Olha Uhum. aí, tá vendo como é que começa a surgir o déficit de atenção, a hiperatividade, né? A questão da Sim. socialização, a baixa interação social. Tudo vem vindo das É. atitudes que vêm sendo tomadas, né? A geração de hoje, eu escuto alguns amigos meus falarem isso, não sei se você escuta, aquela frase assim, clichê de eu quero dar pro meu filho tudo que eu não tive. Tipo assim, por quê? Eu sou uma pessoa tão boa, eu me sinto tão bem, assim, fui criada tão bem, com poucas condições financeiras, mas para que eu vou, sabe, fazer das tripas coração para dar coisas de preço para ele, se eu posso dar coisas de valor que não vão me custar nada, É sabe? verdade. Às Então, vezes a você gente está escuta. realizando um desejo seu. Às É vezes uma você questão escuta. sua Exatamente, é uma ferida sua, é um trauma seu. E você que transfere isso para o seu você filho. quer realizar, projeta para o seu filho. E às vezes Exatamente. é aí que entra a questão do autoconhecimento, que Pois é é, tão importante quando você exato. pratica o autoconhecimento para poder praticar a parentalidade. E aí, entrando no último estilo, que é o estilo preparadores emocionais ou educadores. Ou seja, percebem as emoções negativas e dão e através delas geram oportunidades de crescimento da criança, validam os sentimentos, né? Sim, É isso que eu tenho buscado ser, sabe, Karen? Quando também. meu filho ele chora, ou ele quer resolver um problema, ele tem mania de puxar carrinhos. Eu vou dar um exemplo. Ele adora que amarre barbante e sai puxando o carrinho. Aham. E às vezes o barbante enrola na roda. Uhum. E ele chora porque não consegue tirar. E geralmente eu não vou lá e tento resolver. Não, eu sempre pergunto para ele assim: mas filho, por que você está chorando? Aí ele fala que quer, né? Assim, resmunga. E eu falo: vamos tentar resolver? Como é que a gente pode resolver Uhum. isso? Né? É uma forma da gente poder colocar a criança para ela entender o que ela está sentindo. Sim. É igual hoje aconteceu, vou dar um exemplo que aconteceu hoje aqui em casa. Ele ontem viu que o pai comprou sorvete. Ele ama sorvete. Aham. E hoje de manhã, a primeira coisa que ele fez, tomou café, passou um tempo, ele veio e pediu sorvete. Eu quero sorvete. E aí eu cheguei para ele e falei assim: filho, o sorvete é só depois do papá. E ele chorou: eu quero sorvete, eu quero sorvete. E eu falei: filho, vamos combinar uma coisa? Depois do papá, a mamãe dá o sorvete, tá bom? Combinado? Aí ele: tá bom. Cessou. Sabe? Então, você tem que aprender a fazer combinados com a criança, sabe? Sim. Sim. Eu poderia ter me exaltado, brigado com ele, mas enfim, acabou de papar, o que que eu fiz? Fui lá e dei o sorvete. Então, existe essa forma de você entender a emoção da criança, não reprimir, não fingir que não está acontecendo nada, mas validar aquilo que ela está sentindo. Está sentindo Sim. raiva? Filho, você está com raiva. A mamãe também já sentiu raiva. Daqui a pouco vai passar. Filho, Sim. você tá chorando porque você quer o quê? Você quer ver televisão agora, mas você vai tomar banho. A mamãe também tem dias que quer ver televisão, mas ela
tem que fazer outra coisa. Então, a gente vai parar um pouquinho, vai tomar banho. Sabe? É questão de você validar o que a criança sente. Isso aí. E fazer com que ela entenda as emoções dela. Porque isso vai gerar nela uma inteligência emocional lá na frente, sabe? Exato. Ela vai conseguir identificar as E suas aí, emoções e equilibrar, né? esses seus sentimentos, né? Suas Sim, emoções, porque sim, muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, porque a gente sim, não foi treinado para isso lá quando a gente era criança, né? sim, Devido a sim. vários estímulos que a gente já citou antes. E o resultado de uma criação voltada nesse aspecto, de você educar a criança, preparar ela emocionalmente, é que ela aprende a confiar nos seus sentimentos, olha só. Ela fica com mais autoconfiança, Isso. sabe? E ela tem autoestima elevada e ela consegue se relacionar melhor com as outras pessoas. Olha só que interessante. Pois é. Resultados E positivos. aí, já pegando a deixa para o nosso próximo tópico, né? Senão a gente também não vai conseguir, que a gente gosta de falar, e aí a gente se É, isso é inspira. verdade. A gente precisa exercer, nós como pais, né? Eu acho que o primeiro ponto disso tudo é você aprender a se conhecer como pai, como pessoa, e se autoconhecer. O autoconhecimento é muito importante na parentalidade positiva. Se você quer exercer isso, entende que isso é uma coisa importante na educação dos seus filhos, você precisa primeiro se autoconhecer. E aí a Sim. gente entra lá no próximo tópico, que é a origem dos nossos comportamentos. Porque quando a gente se autoconhece, a gente começa a entender por que a gente age de determinada forma, não é verdade? Sim, isso é verdade. E no caso aqui nesse tópico agora, já podemos entrar nele, né? Na origem do Já comportamento. nessa origem, No eu até caso, tenho é uma interessante dica aqui para dar que eu lembrei enquanto você falava. pode falar. Eu comprei um livro li há pouco tempo. Esse aqui, olha, Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos. Você Uhum, conhecer o seu temperamento, conhecer o temperamento do seu filho e entender qual a melhor forma que vocês têm de se conectar. Aqui você consegue uhum, entender determinados temperamentos demonstram mais facilidade para uma abordagem ou para outra, para um tipo de aprendizado ou para outro. E eu não sabia dos tipos de temperamento, uhum. eu não conhecia. Esse é do Dr. Ítalo Marcilli. Eu vou deixar descrito depois, quando a gente salvar a live, que as pessoas podem buscar também, né? A gente depois coloca, estavam pedindo aqui a questão dos Sim, cursos, né? Onde a gente fez, depois a gente coloca tudo isso. é, sim, depois a gente Ajuda demais fala. no autoconhecimento. Sim. Tem um livro também que, no caso, o curso que eu fiz foi Pílulas da Maternidade, foi com uma psicóloga, Fernanda Teles. Depois eu te dou o endereço dela para você colocar na sua página, vou deixar na minha também. Ela fala Uhum. das 5 linguagens do amor. É um livro excelente, que você aprende a entender essas linguagens do amor da criança. Qual é a linguagem que a criança quer falar? Sim. É um livro para nós e para as crianças também. É maravilhoso o livro, é outra dica. E falando da origem dos comportamentos, senão a gente não vai conseguir terminar a tempo, Eu né? acho que a gente não vai conseguir já, né, inclusive. E é importante a gente falar que a gente é espelho para os nossos filhos, né? Sim, Então, se eu grito, como é que eu posso querer que meu filho não grite? Se eu bato, como é que eu posso exigir que ele não bata? Então, é importante isso. Isso é outro ponto importante que a parentalidade ela atua nessa fase do nosso comportamento. E o nosso comportamento, a gente já falou bastante disso, está muito relacionado às vivências da nossa infância. sim, E a gente precisa buscar isso lá na nossa infância, a nos autoconhecer, a olhar para dentro de nós e a enxergar o que a gente está trazendo de lá, né, Karen? O que pois a é, nossa mãe fez, como você falou, que a gente está fazendo às vezes. E isso verdade. é extremamente importante, porque experiências vividas, eu até notei, experiências vividas na infância influenciam o nosso comportamento hoje. Influenciam muito, 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 muito. Eu tenho também uma experiência que eu vivi na minha infância, que eu conheci meu pai, eu tinha 11 anos. Então, quando eu era criança, eu tinha muita vergonha disso, de dizer que eu não conhecia o meu pai, sabe? E Uhum, eu mentia.
eu mentia. Até que um dia, uma coleguinha, ela falou assim para mim na escola, um empurra-empurra no final da saída, sabe? Assim, Uhum. aquela coisa de empurrar, ela achou que eu tinha empurrado ela, ela virou e falou assim: ah, quando eu chegar em casa, eu vou contar pro meu pai que você me empurrou. E aí eu falei para ela assim: ah, eu também vou contar pro meu. Porque na minha cabeça, eu achava que todo mundo sabia que eu tinha pai. Entendi. Mentira, coisa de criança. E ela virou para mim e falou assim: mentira, você não tem pai, ninguém conhece teu pai. Olha, O mundo aquele dia caiu na minha cabeça. nossa, imagina o E tamanho do trauma. sim, o trauma, eu carreguei até a minha adolescência, quando eu tive depressão, e a partir dali eu comecei a me autoconhecer e a encarar os meus traumas, as minhas crenças limitantes, né? Porque às vezes a gente escuta muitas coisas quando a gente é criança, que a gente é feio, que a gente é idiota, que a gente é burro, você é bobo, você é isso, sua casa é feia, você é pobre, tantas coisas que nos limitam. E eu desenvolvi depressão, e foi onde eu tive que me autoconhecer. E hoje eu abomino a mentira. Porque eu usei a mentira lá na minha infância para E ela tentar desencadeou, driblar né? um problema que eu vivia e era muito melhor para mim ter falado a verdade. Sim. Mas a gente aprende, né, com essas questões da É, infância. faz parte. Traz, e isso é muito sério, muito sério. Graças a Sim. Deus me curei, tá? Isso Hoje me aí. dou bem com meu pai, superamos tudo isso, mas são situações que muitas pessoas vivenciam lá na infância, às vezes com pai, com mãe, com familiares, que não conseguem superar e às vezes jogam É, isso em cima dos seus às vezes filhos. não superam, né? Não, então Sim, qual é a origem do é nosso isso que comportamento? acontece. Não é verdade? É isso que acontece, Lê. As crianças, elas acabam recebendo uma carga muito grande, né? Elas acabaram de vir ao mundo, estão começando a vida delas e parece que elas já recebem tudo aquilo que a gente não fez, que a gente não alcançou, que a gente não conseguiu, que a gente se frustrou, Isso. né? E elas ficam essa carga muito grande, né? Eu acho que o que a Sim, comunicação positiva vem trazer para nós é justamente esse resgate do eu, né? Promover até possibilidades de cura, né? sim. De superação desses traumas, né? Porque o autoconhecimento ele vai gerar isso. E aí aqui a gente Eu, consegue até que assim, cada um na sua abordagem religiosa, na sua fé, depois desse uhum. autoconhecimento, busque essa possibilidade mesmo, né? De reencontro, de reinício, de começar, né? E é interessante que a gente passe pelo processo da cura da nossa criança interior, né? Exato. Que Olê, a gente às vezes ah, trouxe muitas coisas da os nossa nossos infância. Pode falar, quanto minutos, tempo a gente os, tem? os nossos minutos já vão acabar. O que que a gente, a gente já está assim na continha ali do minutinho. O que que a gente faz? Não sei se a gente consegue ficar aos sábados nesse horário, né? Eu não sei o que Uhum. se vai dar para o próximo sábado no mesmo horário. Por mim, ok, né? Mas a gente volta, isso é Isso, fato. é. Aí a gente entra na parte das atividades, né? O porquê Uhum. dessas atividades, só para a gente terminar o tema de hoje, né? E aí a gente segue Isso, com as parentalidades. Mas o. tá. Porque, por exemplo, as atividades, elas têm que ser pensadas justamente dentro dessa relação de casa, assim, por exemplo, como a gente explicou da questão das consequências de estilos de parentalidade, né? Uhum. Então, por exemplo, né, muitos dos comportamentos hoje, eles estão sendo, assim, aflorados e desenvolvidos nas crianças, que são, assim, basicamente a questão da baixa socialização e até a dificuldade de linguagem, né? Elas vêm acontecendo justamente por conta desse estilo de parentalidade, né? Às vezes, por Uhum. exemplo, por uma terceirização dessa educação e desse cuidado, às vezes, para babá virtual, né? Que as crianças elas acabam ficando muito presas às telas e elas esquecem e não querem socializar, não querem se comunicar, porque a tela é muito mais atraente do que nós, né? A tela tem Uhum. cor, a tela tem barulhinhos, a tela tem música, a tela tem bichinhos. E nós não, É verdade. né?
Então, isso vai gerando barreiras, né? Então, aquelas escolhas lá atrás, elas vão deixando de ser margem e vão se tornando barragens, né, Lê? Então, eu acho que É verdade. no dia de hoje aqui, para a gente poder fechar com chave de ouro e não travar e cair de repente, eu acho que a nossa lição hoje é sermos margem para os nossos filhos, né? É sermos Isso, aquele que dá limite, que dá suporte para que eles possam fluir, né? Que não sejamos exatamente. barragens, que não sirvamos de empecilhos, né, e dificuldades para eles crescerem, né? Mas que sejamos ali, ó, É, limites, norteadores e outra, tá sempre ali. A margem tá sempre ao é. lado do rio, né? Ela nunca se Usar sobrepõe a ele, empatia ela com tá sempre ele. caminhando lado a lado, né? Sempre buscar se colocar no lugar deles, né? Isso aí. Que eu acho que é o mais importante também, se conhecer. Ai, foi muito bom, amei. Também adorei. Adorei a nossa tarde, adorei o nosso bate-papo. A gente volta, a gente continua e a gente avisa lá com um pouquinho de antecedência, como a gente fez nesse primeiro, né? E vai ficar É isso. tudo ótimo. Isso aí, Lu. Gente, eu queria agradecer muito a presença das meninas, né? A Lu estava aqui o tempo todo falando conosco, a Larissa. A gente vai deixar, tá, Isso. Larissa? Tem Onde um nós amigo meu fizemos aí, os o cursos. Wellington também. Isso, o O Wellington estava Wellington. aqui, Nayara, Natália, Thaís, o Thiago, né? Meu marido está aí de espectador o tempo todo das minhas lives. Gente, o seu Thiago também estava aí, né? Os nossos Thiagos estavam aí, né? Mas assim, Minha foi mãe, maravilhoso. eu acho que Sua tá, mãe enfim. entrou. Isso, sua mãe entrou, eu também vi, tá? Beijo para É, todo mundo, gente. isso, Tá. muito obrigada, gente, por ter acompanhado a gente. A gente vai seguir, né, Lê? Com a nossa parentalidade E positiva. E aí até separei, mas eu sabia que não ia dar tempo para mostrar algumas dicas das atividades, mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso, tá? isso. Uhum. Ô, Lê, um abraço Então é enorme isso. para você, um abraço para o João, um abraço para o Tiago. É a nossa forma de Hum, se conectar durante a quarentena, né? E tá sendo é ótimo. verdade. Tá? Saudade de vocês também todos aí. Assim que Muita. passar isso tudo, a gente se encontra, se abraça Isso aí, e se temos Deus que quiser. continuar com fé que vai passar logo, né? Se Deus quiser, vai sim. Tá Tá bom, joia? beijão, tá? Um Obrigadão. beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.